Algo aconteceu nos bastidores da Audi durante o final de semana de Mônaco. E por alguns instantes, até mesmo Gabriel Bortoleto percebeu que a situação poderia ser mais séria do que parecia. Não estamos falando de um acidente. Não estamos falando de uma quebra de motor. Nem de uma punição da FIA. Estamos falando de algo muito mais silencioso. Muito mais técnico. E talvez ainda mais perigoso. Um problema envolvendo telemetria. Um sistema que milhões de fãs sequer percebem durante uma corrida, mas que pode decidir completamente o desempenho de um carro de Fórmula 1. E quando esse tipo de sistema apresenta falhas em um circuito como Monte Carlo, o nível de preocupação sobe imediatamente. Mas existe um detalhe que torna essa história ainda mais intrigante. Porque o incidente aconteceu justamente em um dos circuitos onde os pilotos dependem mais das informações fornecidas pela equipe. E isso muda tudo. Tudo começou durante uma sessão aparentemente normal. Os carros estavam na pista. Os engenheiros acompanhavam os dados em tempo real. E a Audi seguia executando seu programa de trabalho. Nada indicava qualquer problema. Pelo menos não inicialmente. Mas dentro da Fórmula 1, as maiores preocupações quase sempre começam de forma silenciosa. Sem alarmes. Sem fumaça. Sem espetáculo. Apenas pequenos sinais. Pequenas inconsistências. Pequenos detalhes que chamam a atenção dos engenheiros. E foi exatamente isso que aconteceu. Algumas informações começaram a apresentar divergências. Leituras inesperadas. Comportamentos que não coincidiam perfeitamente com aquilo que a equipe esperava encontrar. Pode parecer algo simples para quem acompanha de fora. Mas na Fórmula 1 moderna, dados são praticamente tudo. Os engenheiros monitoram temperaturas, pressões, desgaste dos pneus, consumo de energia, comportamento aerodinâmico e dezenas de outros parâmetros simultaneamente. Qualquer inconsistência precisa ser investigada imediatamente, porque um erro de interpretação pode gerar decisões erradas. E decisões erradas em Mônaco custam caro. Muito caro. Mas agora vem a parte que poucas pessoas entendem. O que é telemetria? Basicamente, é o sistema responsável por transmitir informações do carro para a equipe em tempo real, enquanto o piloto acelera pelas ruas do Principado. Milhares de dados são enviados para os computadores dos engenheiros. Essas informações ajudam a equipe a entender exatamente o que está acontecendo. Permitem ajustes. Permitem correções. Permitem estratégias. Sem elas, tudo fica mais difícil. Muito mais difícil. E é por isso que qualquer problema relacionado à telemetria gera preocupação imediata. Mas calma. Porque agora vem a parte mais importante. Até o momento, não existe qualquer evidência de que o problema tenha colocado Bortoleto em risco físico direto. E isso é fundamental destacar. Porém, em um esporte onde decisões são tomadas em frações de segundo, qualquer perda de informação pode comprometer desempenho, pode comprometer estratégia, e pode comprometer confiança. E confiança é algo que nenhum piloto quer perder em Mônaco. Aliás, se você acompanha tudo sobre Gabriel Bortoleto, Audi, Ferrari, McLaren, bastidores técnicos da Fórmula 1 e as histórias que realmente movimentam o paddock, já se inscreve no canal Biru Speed F1 e ativa o sininho, porque aqui você acompanha as análises mais completas da categoria. Mas agora vem o detalhe que está gerando discussão entre especialistas. Por que um problema aparentemente simples chamou tanta atenção? A resposta está no circuito. Porque Monte Carlo é único. Não existe margem para erro. Os muros estão sempre próximos. As curvas exigem precisão absoluta. E qualquer detalhe pode fazer diferença. Enquanto em outros circuitos um piloto pode compensar determinadas dificuldades. Em Mônaco isso raramente acontece.
Por isso as equipes trabalham com atenção máxima. Tudo precisa funcionar perfeitamente. Carro, piloto, estratégia, comunicação, telemetria, tudo. E quando uma dessas peças apresenta falhas, os alarmes disparam imediatamente. Mas agora vem a pergunta que muita gente está fazendo. Gabriel Bortoleto ficou preocupado? A resposta mais honesta é que qualquer piloto ficaria. Não necessariamente por medo, mas porque pilotos de Fórmula 1 dependem profundamente da conexão com suas equipes. Eles precisam confiar nos engenheiros. Precisam confiar nas informações recebidas. Precisam confiar que todos os sistemas estão funcionando corretamente. E quando surge qualquer dúvida, naturalmente a tensão aumenta. Mas existe outro lado dessa história. Talvez ainda mais interessante. A reação da equipe. Porque é justamente nesses momentos que as grandes organizações demonstram sua qualidade. Problemas acontecem. Sempre aconteceram. A diferença está na velocidade da resposta. Na capacidade de identificar causas. Na capacidade de implementar soluções. E segundo relatos do paddock, a Audi trabalhou intensamente para entender exatamente o que aconteceu. Isso é importante. Muito importante. Porque mostra uma equipe comprometida em eliminar riscos e melhorar seus processos. Agora imagine a situação. Você está em um dos finais de semana mais importantes da temporada. Pressão máxima. Milhares de pessoas observando. E surge uma inconsistência inesperada. A pior decisão seria ignorar. E a Audi parece ter feito exatamente o contrário. Investigou. Analisou. E buscou respostas. Mas agora vem uma reflexão interessante. Talvez essa história revele algo maior. Porque a Fórmula 1 moderna é frequentemente vista como uma disputa entre pilotos. Hamilton contra Verstappen. Norris contra Leclerc. Bortoleto contra seus rivais. Mas a realidade é muito mais complexa. Hoje, a Fórmula 1 também é uma disputa tecnológica. Uma batalha de dados. Uma batalha de sistemas. Uma batalha de informações. E muitas vezes essas batalhas invisíveis definem resultados antes mesmo da largada. Por isso incidentes técnicos recebem tanta atenção dentro das equipes. Mesmo quando o público nem percebe que eles aconteceram. Mas calma. Porque agora vem a parte mais curiosa. Muitos dos maiores sucessos da Fórmula 1 nasceram justamente após momentos difíceis. Após erros. Após falhas. Após situações inesperadas. Porque são esses momentos que obrigam equipes a evoluir. A melhorar processos. A fortalecer estruturas. E talvez esse episódio sirva exatamente para isso. Como aprendizado. Como alerta. Como oportunidade de crescimento. Especialmente para um projeto ainda em desenvolvimento como o da Audi. Agora voltamos para Gabriel Bortoleto. Porque existe algo que merece destaque. A maturidade. Ao longo da temporada, o brasileiro vem demonstrando capacidade impressionante de lidar com pressão. Com dificuldades. Com desafios técnicos. E isso tem chamado a atenção de muita gente dentro do paddock. Porque talento chama atenção. Mas maturidade chama ainda mais. Principalmente quando falamos de pilotos jovens. E situações como essa ajudam a desenvolver exatamente essa característica. Experiência. Capacidade de adaptação. Capacidade de trabalhar junto com a equipe. Capacidade de enfrentar problemas sem perder o foco. Tudo isso faz parte da construção de uma carreira de sucesso. Agora chegamos ao ponto principal. Foi um grande problema? Ou apenas um pequeno susto? A verdade provavelmente está no meio. Não parece ter sido algo capaz de comprometer a segurança da operação. Mas também não foi algo que pudesse ser ignorado. Foi um alerta. Um lembrete de como cada detalhe importa dentro da Fórmula 1. Especialmente em um circuito como Mônaco.
onde perfeição não é um luxo, é uma necessidade. E talvez essa seja a maior lição de toda essa história. Porque muitas vezes os fãs enxergam apenas o resultado final, a posição, o pódio, a bandeirada. Mas por trás de tudo isso existe um universo gigantesco de trabalho técnico. Milhares de decisões, milhões de dados, e uma busca constante pela perfeição. Uma busca que nunca termina. Nem para Ferrari, nem para McLaren, nem para Red Bull, e muito menos para Audi. Mas existe uma coisa que ninguém pode negar. Cada desafio superado torna uma equipe mais forte. Cada problema resolvido gera aprendizado. E cada obstáculo vencido ajuda a construir projetos vencedores. Será que a Audi conseguirá transformar esse episódio em evolução? Será que veremos uma equipe ainda mais preparada nas próximas corridas? E será que Gabriel Bortoleto continuará aproveitando cada experiência para acelerar seu crescimento dentro da Fórmula 1? As respostas estão chegando. E podem ser mais importantes do que muita gente imagina. Agora eu quero saber sua opinião. Você acredita que problemas técnicos como esse podem afetar o desempenho de uma equipe durante um final de semana decisivo? Ou a Audi conseguiu controlar a situação rapidamente? Deixe sua opinião aqui nos comentários. E se você curtiu esse vídeo, se inscreva no canal BiruSpeed F1. Ative o sininho. E nos vemos no próximo vídeo.